Bom dia, sétimo ano, tudo bem? 12ª aula, terceira aula sobre a colonização dos Estados Unidos, tá? Hoje eu vou falar das páginas 97, 98 e 99. Quando os colonos ingleses chegaram no leste dos Estados Unidos, a primeira coisa que eles foram pensar é como eles iriam se livrar dos indígenas norte-americanos. Eu já falei disso, eu vou repetir para vocês. O continente americano ele era inteirinho ocupado, tá? Não era território vazio, quem chegar chegou, não é isso. Os indígenas eles foram mortos. E a política nos Estados Unidos de matança de índio era tão forte que surgiu um ditado no meio dos brancos que era: índio bom é índio morto. Tá? Esse ditado, infelizmente, ele também existia aqui no Brasil. E, infelizmente, muita gente até hoje ainda pensa assim. Tá? Mas esses indígenas foram exterminados pelos americanos, pelos colonos ingleses, que depois vão virar os americanos, de três formas. Primeiro, por guerras. Segundo, por escravidão. E terceiro, que não foi intencional, mas aconteceu, acho que foi até o que mais matou gente, foi a transmissão de doenças. A pessoa vinha doente, né? Desenvolvia alguma doença no meio do caminho lá na Europa, quando chegava aqui, transmitia essa doença de forma não intencional, não voluntária, mas transmitia, e isso acabava matando milhares de indígenas. Tá? Agora, uma coisa bastante diferente da colonização americana em relação à colonização brasileira é que nos Estados Unidos eles tiveram 13 colônias, 13 governos diferentes, e nessas colônias do norte e do centro, está aparecendo aí no mapa para você, os governantes eles eram escolhidos pela população local. Percebam que mesmo lá no século XVII, no século XVIII, já existia ali uma sementinha de democracia e como isso ajudou os Estados Unidos, tá? E lá, logo, esses governantes locais se preocuparam em criar escolas. Você vai falar, por quê, professor? Porque a religião deles era a religião protestante. Muitas variáveis da religião protestante, mas em geral protestante. E, segundo a crença protestante, todo mundo deve ler a Bíblia, as escrituras sagradas. Por isso, desde cedo, os governantes eles cobravam que os pais ensinassem seus filhos a ler e a escrever para eles poderem ter contato com a Bíblia. É lógico. Primeira coisa para você ler a Bíblia é saber ler, né? É óbvio. E até tem uma citação muito interessante aí no seu livro, tá? Na página 98, falando lá assim, ó, vou ler para você. Ó. Sendo um projeto principal do velho Satanás, manter os homens distantes do conhecimento das Escrituras, como em tempos antigos, quando as tinham numa língua desconhecida, se decreta para tanto que toda municipalidade nessa jurisdição, depois que o senhor tenha aumentado sua cifra para 50 famílias, então 50 famílias é um núcleozinho bem pequenininho, tá? Dali em diante designará a um dentre seu povo para que ensine a todas as crianças, que recorram a ele para ler e escrever. Ou seja, esse decreto está dizendo, a partir de 50 famílias vai ter um professor dando aula aqui. Por quê? Porque, obviamente, muita gente não sabia ler e escrever. Se eu não sei ler e escrever, como é que eu vou ensinar meu filho a ler e escrever? Tá? Então, esse trechinho aí que eu vou perguntar para você, presta atenção, você que está assistindo a videoaula. Tô te dizendo a resposta da pergunta. Te digo a pergunta e te digo a resposta. Eu sou um professor muito bonzinho. O que esse trechinho aqui está afirmando? Está afirmando que terá um professor para ensinar as crianças, as pessoas analfabetas, a ler e escrever. E por que disso? Porque eles estavam preocupados que as pessoas lessem a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Então, a base, a orientação do ensino nos Estados Unidos começa lá no século XVII por uma preocupação religiosa. O que motiva a abrir escolas é uma
motivação religiosa. E tanto isso que no século XVIII, tá? Eu afastei assim para ficar mais pertinho da página, eles vão começar já a montar suas primeiras universidades. O Brasil vai conhecer o termo universidade realmente só no século XX. Já existiam faculdades no Brasil no século XIX, mas no século XX é que vamos ter universidade, conjuntos de faculdades. Tá? Então a USP, famosa USP aqui do estado de São Paulo, ela foi fundada em 1935. Harvard, Yale e Princeton, que aparecem nos filmes, que estão entre as 3 melhores universidades do mundo, elas foram fundadas no século XVIII, quer dizer, elas têm 200 e tantos anos a mais do que as nossas. Tá? E para frequentar essas universidades, naquela época, tinham que ser pessoas, obviamente, bastante religiosas também. Tá? Então, não era a ideia só de frequentar, existia um caráter bastante religioso nessas universidades. Tá? Então, acho que está bem claro a relação entre religiosidade e educação na origem dos Estados Unidos. E eu acho que também está bem claro a ideia de que quanto mais educação, melhor o país vai com o tempo. Acho que estamos seguindo o caminho errado no nosso país, tá bom? Infelizmente. Beijão, tchau para vocês, até a próxima videoaula.